Gente, não deu certo. Acho que vai ter que ir sem slide mesmo. Não consigo achar. Talvez você usando como teleprompter pode ajudar na tua fala e a gente escuta. Bom, então eu vou começar. Eu mandei no WhatsApp da Ju. Se a Ju conseguir passar para vocês, vai ser ótimo, porque eu fiz o slide com bastante carinho e tinha bastante informação nele. Mas não estou conseguindo, gente, colocar aqui. Tá bom? Então, boa noite a todos e a todas, né? Agradeço novamente o convite de estar participando aqui com vocês. Então, hoje, acho que a Ju já falou, né? Nós vamos falar sobre a saúde do homem e a paternidade. Ô, Ju, eu peço para que se der algum problema, você me mande pelo WhatsApp, que é mais fácil para eu ver, tá bom? Eu sou assistente social do município de Álvares Machado, né? Do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Nós temos, desde 2009, bem recente, né, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E é uma política que tem o objetivo de melhorar o acesso da população masculina adulta, que compreende de 20 a 59 anos de saúde, aos serviços de saúde. Essa política ela é desenvolvida a partir de 5 eixos temáticos, que são eles: acesso e acolhimento, saúde sexual e saúde reprodutiva, paternidade e cuidado, que acho que essa é a que mais importa aqui para a gente, doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes. Essa política ela vem, então, para fortalecer e qualificar a atenção básica para o atendimento aos homens, buscando prevenir os agravos e que necessitem, né, de ir até a atenção especializada. Falando com a Juliane, gente. Bom, eu acho que a desconstrução, né, da imagem que foi historicamente construída do masculino como um ser forte, provedor, invulnerável, ela precisa estar presente na equipe de saúde, de estratégia de saúde da família, né? Então é necessário romper com as barreiras socioculturais e também institucionais para promover as estratégias de acesso aos homens aos serviços de saúde primária. Vou tentar mais uma vez, gente. Não consigo, esse slide não vai. Bom, então, como que nós podemos, né, como que a gente deve fazer enquanto estratégia de saúde da família para efetivar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem? Eu coloquei aqui alguns pontos que eu vejo como principais. A busca ativa seria o primeiro, ao meu ver, né? Repassar informação dos serviços de saúde que estão existentes no município, né? Muitas vezes o homem também não vai por desconhecimento dos serviços de saúde que nós oferecemos. No planejamento familiar também, eu vejo que é um espaço para que a gente consiga fazer com que o homem participe mais da atenção básica, né? Quando ele vai lá com a mulher para procurar alguma maneira de interromper, né, a fecundidade com planejamento familiar. Também tem a participação no pré-natal, quando esse homem também vai, e a gente chama ele para participar do pré-natal, junto com a mulher. Os testes rápidos, campanhas de vacinação, como a última que nós tivemos agora no dia 22 de agosto, né, foi possível perceber um grande número de homens também, e campanhas como a campanha do Novembro Azul, que é a que a gente mais conhece, né, que a gente fala da saúde do homem de forma geral, é solicitado pedidos de exames, a estratégia de saúde trabalha com flexibilidade de horário
para conseguir atender esse homem, palestras informativas e também esse homem consegue passar por todos os serviços de saúde que está disponível na estratégia. Eu coloquei como desafio a inclusão participativa do homem e a capacitação dos profissionais de saúde. Acho que são duas questões que nós precisamos discutir mais, para que a gente consiga realmente efetivar essa política, né? Tudo certo, gente? Bom, acho que tá. Vou falar um pouquinho do serviço social na atenção básica, né? Vou falar mais especificamente do NASCE, que é onde eu estou atuando no momento. O NASCE ele foi criado em 2008 e ele tem o objetivo de apoiar a ESF, a Estratégia de Saúde da Família, né? Ampliando as ações e aumentando a resolutividade dos problemas, né? As ações do serviço social se situam como espaço de promoção da cidadania e de produção de estratégias que devem fortalecer a rede de suporte social, buscando sempre uma maior integração entre os outros equipamentos públicos. Eu gosto muito de falar que o serviço social ele tem essa função, né, de trazer, de deixar sempre bem juntinho todas as redes de suporte que a gente tem no município. O assistente social ele intervém nas mais diversas expressões da questão social no âmbito da saúde, entendendo o conceito ampliado de saúde e os determinantes sociais de saúde. Eu elenquei algumas ações do serviço social, só para deixar um pouquinho mais claro, como o atendimento direto ao usuário, as ações socioeducativas, promoção de saúde, orientação sobre os direitos sociais, acesso à informação, busca da participação popular, planejamento, controle social, viabilização de acesso. Essas são algumas, tá, das estratégias que o serviço social se utiliza para participar, para trazer o cidadão aos serviços de saúde, sempre buscando uma ação emancipatória, né? Então, o serviço social ele vai na contramão do que antes era caridade, filantropia, né? Entendendo a saúde como um direito. As ações, então, do serviço social são orientadas para além do discurso saúde e doença, né, e sempre articuladas com o nosso projeto ético-político profissional. Outra vertente do serviço social é o conhecimento do território onde a ESF está. É o primeiro passo para que a gente consiga promover e pensar ações, já que o serviço social entende que é ali no território o lugar do acontecimento social, né? Ali que a gente consegue intervir. Então, só com conhecimento territorial é possível saber das vulnerabilidades e também das potencialidades, né? A gente fala muito em vulnerabilidade, mas nós temos que saber reconhecer as potencialidades que estão ali naquele território e que integram aquele espaço demográfico. É válido destacar também que as ações do serviço social são para além de atendimentos emergenciais, como a gente tem, né, no nosso pensamento. Então, sempre buscando o desenvolvimento da autonomia, da participação, do exercício da cidadania e do acesso aos direitos sociais e humanos. Em conversa com o professor Alex, ele me passou algumas perguntas, né, algumas questões. Eu queria muito que vocês vissem, porque está bem explicadinho no slide, mas eu vou ler aqui para vocês. Uma das questões foi como o assistente social na estratégia de saúde da família contribui para a maior ampliação na participação do pai para a manutenção dos lares vulneráveis. Bom, acho que só essa questão já daria outra aula, mas eu resumi bastante para a gente conseguir entender. O assistente social, ele lida diariamente com as múltiplas expressões das relações sociais da vida cotidiana. Sendo assim, consegue ter dados, ter acesso a informações sobre as desigualdades que são vivenciadas pelos sujeitos e pelas suas famílias. Quando verificado que alguma família tem muita vulnerabilidade, e aí a gente pode elencar desemprego, falta de moradia digna, falta de acesso à educação infantil, dificuldade para exercer o poder familiar, a gente realiza atendimentos com a rede socioassistencial que nós temos no município. E eu coloquei aqui como, por exemplo, o CRAS, para que a família seja fortalecida como um todo, né? Então, a participação do pai na manutenção dos lares vulneráveis também
vai estar dentro, né? A gente busca fortalecer a família como um todo. A próxima questão é qual é o papel do assistente social em relação ao reconhecimento de direitos relacionados com a paternidade na estratégia de saúde da família. Então, é muito importante o acompanhamento do serviço social a todas as gestantes que realizam o pré-natal nas unidades, né? E assim, durante as consultas ou por meio de visitas domiciliares, conhecer mais sobre a dinâmica familiar, reconhecer as potencialidades e as vulnerabilidades que estão ali dentro daquele seio familiar, para assim sensibilizar e incentivar a participação do pai, informando sobre os direitos que são os direitos e deveres que são inerentes à paternidade. Com a próxima questão. Como o assistente social pode estimular a equipe da estratégia de saúde da família a identificar com maior sensibilidade potenciais vulnerabilidades do pai usuário do SUS e compreender a importância dos fatores sociais como aspectos integrantes das condições de vida e saúde? Bom, eu resumi bem essa, né, que também daria uma outra aula. Eu acho que por meio do apoio matricial, que são os encontros, né, que o NASF promove nas estratégias de saúde da família. Nesses encontros de matriciamento, é possível a gente discutir casos reais, casos que estão ali naquele território, que muitos profissionais da equipe já conhecem. Então, a gente traz esse caso, a gente senta, a gente discute sobre esse caso, e assim a gente consegue ter um novo olhar para essas demandas, né, para todas essas determinadas situações. Como assistente social pode ajudar a equipe a estimular os pais a participarem das reuniões de comunidade para conseguir um melhor território de saúde para seus filhos? Bom, nós temos a Lei 8.142, lá de 1990, que garante, né, a participação popular. Então, eu também acho que durante os encontros de matriciamento, as reuniões de equipe, reuniões da rede socioassistencial, visitas domiciliares, nós devemos mostrar a importância da participação da comunidade nos espaços de tomadas de decisões, como, por exemplo, os conselhos municipais de saúde, né? Então, sensibilizar, mostrar que todos nós utilizamos o SUS e que nós precisamos moldá-los às nossas necessidades. É para isso que o Conselho Municipal de Saúde existe, né? Para que a gente consiga levar as nossas demandas municipais para as outras esferas, né? Para as outras tomadas de decisões. Vou falar um pouquinho sobre filiação socioafetiva. O que seria filiação socioafetiva, né? É o vínculo que é estabelecido por meio do reconhecimento social afetivo, ou seja, não precisa necessariamente de laços de sangue e nem de adoção. Está garantido no nosso Código Civil que o parentesco ele é natural ou civil, né, construído, conforme resultante da consanguinidade ou de outra origem. A filiação socioafetiva tem os mesmos direitos para o filho quanto para esse novo pai e essa nova mãe, após a conclusão de um processo judicial. Então, é necessário dar entrada no processo judicial para garantir a filiação socioafetiva. Antes da nossa Constituição Federal de 88, eram reconhecidos apenas os filhos que eram gerados dentro da sociedade do casamento, do matrimônio, né? Os filhos que eram gerados fora eram chamados de ilegítimos. Só que hoje em dia, né, já é reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico que a filiação se sobrepõe ao matrimônio. Então, filho é filho, adotivo ou consanguíneo ou socioafetivo é filho. E os pais privados de liberdade, foi outro assunto que o professor Alex pediu para eu abordar um pouquinho. Nós temos uma lei de 2014, né, bem recente, que ela altera o Estatuto da Criança e Adolescente, que é lá de 1990. Ela altera o ECA para preservar o vínculo familiar, né, do pai que está recluso, que está privado de liberdade. Então, essa lei vem garantir a convivência dos filhos com os pais privados de liberdade por meio de visitas. Se essa criança ou adolescente, né, até 18 anos, estiver em uma unidade de acolhimento institucional, a própria unidade é responsável por estar encaminhando, por estar indo junto com essa criança ou adolescente. Se a criança ou adolescente está na família extensa, ficou só com a mãe ou com algum outro familiar, estes também são responsáveis de estar levando o filho para visitas, né? A lei coloca ainda que a privação de liberdade não implica na destituição do poder familiar, ou seja, esse pai continua tendo direitos e deveres em relação a esse filho.
A única exceção é se o pai está recluso, né, está preso por ter cometido um crime contra o próprio filho, aí há sim a destituição do poder familiar, não há visitas nem nada. Só que se não for isso, se o crime for por algum outro motivo, é preservado sim a questão da convivência com os filhos dos pais privados de liberdade. O auxílio reclusão. A família tem direito de receber o auxílio reclusão se o pai que está privado de liberdade tiver contribuído com o INSS antes do período da prisão. É muito importante que a estratégia de saúde da família saiba da realidade que essa gestante ou que essa mãe está passando, né, com esse companheiro recluso. Daí a importância do agente comunitário de saúde, novamente, de trazer informações para a equipe. Lá no começo, né, que eu falei do pré-natal, que a gente chama, que a gente tenta trazer o pai junto para participar das consultas, para realizar os testes rápidos, se por acaso a gente já sabe que esse pai está privado de liberdade, a gente vai evitar de ficar falando isso para essa gestante, né, ou para essa mãe, falar para ela trazer ele. Então, a fim de evitar constrangimentos, que é sempre bom a gente saber quando o pai está em privação de liberdade. E o serviço social, para finalizar, tá, gente, tem um papel importantíssimo junto a essa família que vivencia a privação de liberdade. Então, a gente vai acolher essa gestante ou essa mãe, vai orientar sobre os direitos, como o auxílio reclusão, que eu falei aqui bem rapidinho, vai buscar a rede de apoio familiar, comunitário, até mesmo institucional, vai falar sempre da importância do pré-natal, vai buscar inserir em projetos que existam no território, fortalecendo o papel dela enquanto mãe, enquanto genitora, falar da amamentação, suplementação, escola infantil, dentre outros direitos que são aí garantidos para essa gestante. Acho que é isso, gente. Peço desculpa por não ter conseguido passar o slide, mas espero que tenha dado para entender. Estou à disposição. Muito obrigada, Giovana. Agora eu vou passar a fala para a doutora Helena, tá? E aí, se a doutora Helena tiver alguma dificuldade, enquanto ela vai organizando a apresentação no PowerPoint, eu gostaria mais uma vez de ler as regrinhas do sorteio que nós vamos realizar hoje. O livro é Porco Espinho, O Dilema do Porco Espinho, de Leandro Carnal. E para você estar concorrendo a esse livro, você tem que seguir o perfil da doutora Aline, que é @Aline_Escarelli, e o perfil da nossa liga, que é @LSFCPP, as iniciais da nossa liga, né, que é Saúde, Liga da Saúde da Família e Comunidade de Presidente Prudente. Você também vai ter que curtir o post e marcar um amigo. E assim você vai estar participando do nosso sorteio. Depois nós teremos também um outro sorteio do livro de Saúde do Homem e Paternidade, que foi doado pelo outro palestrante, o Carlos Silvan, né? E aí, mais tarde, nós estaremos enviando o link para vocês preencherem pelo chat, para que vocês estejam concorrendo a esse segundo sorteio também. Eu vou passar a fala para a doutora Helena.
Licença, doutora Helena. A senhora está apresentando, só que está sem som, nós não estamos escutando. Eu acho que o microfone dela está desligado. Talvez se ela ligar, funcione legal. Agora tá ligado, agora que vocês me avisaram. Vou retomar tudo de novo, então. Eu achei que eu tivesse ligado. Desculpa. Agora vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim. Sim, né? Então tá bom. Então, eu me apresentei, meu nome é Helena, sou médica da Estratégia de Saúde da Família, sou ginecologista e obstetra e sou colaboradora do PAP, né, que é a disciplina da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente. A Liga me convidou para estar dando uma fala para vocês em relação ao atendimento da saúde do homem, e a minha fala vem um pouco a complementar a fala da Giovana. Tá? Então, assim, como a gente já disse anteriormente, tem muita barreira sociocultural em relação à saúde do homem, porque o homem, geralmente, ele tem tido como, o homem não pode ficar doente, o homem não pode chorar, o homem não pode buscar atendimento médico, o homem não pode ter depressão, né? Então, isso tudo é um preconceito, é um estigma que foi criado em relação ao homem, que durante muitos anos acabou dificultando, né, conseguir atrair o homem para atenção básica, para atendimento na atenção básica. E com isso, o que aconteceu? A gente perde essa primeira parte, que seria da prevenção e da promoção de saúde, né, onde o homem teria que fazer os exames de prevenção, assistir palestras, enfim, participar de atividades na unidade. E a gente já cai onde? Na atenção secundária, que seria a curativa, né, a saúde curativa, onde o homem já estaria doente, a doença já teria instalado. Então, com isso, a gente perde essa primeira etapa e já cai na segunda, onde pode ocorrer principalmente o agravamento de doenças, né, uma coisa que poderia ter sido evitada, às vezes pode chegar já num quadro de ter que enfrentar uma cirurgia, enfim, um quadro mais agravado. Como a Giovana falou, isso começou a ter mudanças com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, em agosto de 2009, né, que trabalha esses 5 eixos prioritários. O primeiro é o acesso e acolhimento. O acesso é o quê? É você reorganizar as ações em saúde com propostas inclusivas para esse homem. Por exemplo, com horário de atendimento, reservar o primeiro horário da manhã, ou então você fazer as campanhas, né, como a saúde do homem, que a gente faz, geralmente aqui na prefeitura, a gente faz 2 vezes ao ano, no primeiro semestre, no segundo semestre, com o Novembro Azul, tá? Que é o horário estendido, né, gente? A unidade fica aberta até as 10 da noite para poder estar acolhendo esse homem que trabalha, que chega em casa depois das 6. O segundo deles é a paternidade e cuidado, justamente, que ela falou, a gente inserir o homem, conseguir atrair o homem para atenção de saúde pela maternidade, né? Então, a mulher vai procurar a unidade de saúde pelo pré-natal e junto traz o parceiro, e com isso ele pode também ser inserido na pesquisa de doenças, exames, enfim. Nas doenças prevalentes na população masculina, a gente sabe que existem doenças mais prevalentes na população masculina, porque o homem justamente procura menos atendimento, então acaba que a gente sabe que a expectativa de vida do homem, da mulher é de 6 a 7 anos a mais que do homem, justamente porque isso, normalmente a mulher se cuida mais, faz mais exames, procura mais o médico, e o homem não, né? O homem está mais na rua, está mais exposto, né? E já vem dessa parte de violência, de prevenção, a gente sabe que o homem também sofre muito acidente de trânsito, violência urbana, né? E também a prevenção em relação à saúde sexual e reprodutiva, né? A parte do planejamento familiar, a prevenção de doenças, de DSTs, né? Sífilis, HIV, enfim. Então, com essa política implantada, começou a mudar o cenário em relação ao homem. Ele deixou de ser acompanhante, né, porque antes o homem procurava a unidade de saúde como acompanhante. Então, ele ia acompanhar a esposa no pré-natal, ou ele ia levar um filho para consultar na unidade de saúde, mas ele mesmo nunca vai para passar em consulta, ele vai como acompanhante. Então, ele migrou dessa parte de acompanhante para se tornar um usuário mesmo da unidade de saúde. Isso foi um grande avanço, né? Aí eu coloquei aqui para ilustrar para vocês um pouco sobre o pré-natal do homem,
tá? Tem esse guia prático aqui, que fala sobre o pré-natal do parceiro. Essa aqui é a nossa carteira, a nossa cartão de pré-natal da Prefeitura de Presidente Prudente, onde dentro dessa carteira nós temos essas folhas, né, no final da carteira, que tem essa parte do primeiro contato, quando o homem chega na unidade, o que é realizado? A primeira coisa, o acolhimento, né, nós fazemos uma consulta, isso tanto da parte da enfermagem quanto da parte médica, a consulta, anamnese, exame físico, então você vai perguntar quem é aquele homem, né, o que ele faz, o que ele trabalha, a idade, se ele já tem outros filhos, se já teve outro casamento, enfim, é uma anamnese para você estar conhecendo esse homem. Daí em diante, ele já realiza os testes rápidos, juntamente com a parceira, que é a triagem sorológica para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Isso tudo anotado anotado na carteira de pré-natal, tá? Tem um espaço na carteira para ser anotado todos esses exames. Já no mesmo dia, ele já é encaminhado para a sala de vacina para avaliar a situação vacinal dele e colocar em dia as vacinas, se tiver algumas vacinas em atraso. E o médico já solicita os exames laboratoriais. Exames que vão ser importantes também no pré-natal, como a tipagem sanguínea, né, e outros exames, rastreamento de colesterol, triglicéridos, para ver a parte cardiovascular desse homem. Coloquei aqui para ilustrar também para vocês o plano de parto, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o plano de parto, assim que a gestante inicia o pré-natal, a gente já preenche, ou o médico ou o enfermeiro já preenche esse plano de parto. Porque, assim, antigamente, a gestante, ela não tinha muita oportunidade de expressar a sua vontade em relação ao parto. A gente sabe que na parte da rede privada, no pré-natal privado, a mulher escolhe se quer parto normal, se quer cesárea, o dia, a hora que quer ganhar nenê, só que a gente sabe que no SUS a realidade é um pouco diferente, tá? Mas graças as mudanças vêm acontecendo, graças a Deus as mudanças vêm acontecendo, essas mulheres estão tendo mais oportunidade de se expressar, de expressar a sua vontade, tá? Esse plano de parto, assim que ela inicia o pré-natal, já é preenchido juntamente com a gestante do parceiro, no que expressa o que? O seu desejo. Aqui, depois vocês... Aqui não dá para ler direito, tá pequeno, poucas letras, mas todas as unidades de saúde têm esse plano de parto, então a mulher vai preencher conjuntamente com o médico, né? Nós vamos perguntando, questionando a mulher, e ela vai respondendo em relação ao tipo do parto que ela gostaria que fosse feito, se ela quer ou não ter acompanhante, quem ela quer de acompanhante, se ela deseja que seja fotografado o parto dela pelos auxiliares ou pelos enfermeiros do hospital, se ela quer conhecer o hospital previamente ao parto, a posição que ela quer ganhar nenê, se ela quer, enfim, várias questões em relação ao parto dela, né, se ela quer o acompanhante, se ela quer pegar o nenê logo após o parto, também pode ser inserido o DIU logo após o parto, né, após a dequitação, até após a saída da placenta, pode ser inserido o DIU. Então, tem vários fatores que podem ser relacionados a essa gestante, e isso tudo é discutido durante a consulta de pré-natal, tá? Existe essa lei federal, que é a lei do acompanhante. Isso tudo, deixa eu passar aqui o slide. Isso tudo por quê? Por que a gente deve incluir o parceiro nessas consultas de pré-natal e envolver ele com a gestante? Justamente para isso, para você garantir um melhor atendimento à gestante e ao parceiro, reduzir as possibilidades de violência obstétrica. O que vem a ser a violência obstétrica? A violência obstétrica nada mais é toda e qualquer ação que for realizada com essa gestante que ela não aceite. Por exemplo, ela não quer ficar muito tempo em jejum para aguardar o parto, ela não quer que seja feita lavagem intestinal antes do parto, ou não seja oferecido para essa gestante, durante o trabalho de parto, uma analgesia de parto, ou de repente ela quer um parto normal, mas o médico está com pressa para ir embora, enfim, acaba que força uma cesárea, então tudo isso é considerado uma violência obstétrica. Isso, graças a Deus, vem melhorando em relação, a gente sabe que foi instituída a Rede Cegonha em 2011, justamente para mudar todo esse cenário em relação ao atendimento às gestantes. Então, isso tudo estimula o parto normal, vai diminuir o medo, a tensão da gestante, claro, muito mais, vamos dizer assim, muito mais, diminui a ansiedade da gestante saber que com ela ali está o parceiro, acompanhando ela, participando de todas as fases do trabalho de parto. Lógico que hoje o cenário é diferente por conta do Covid, né? Isso tudo que a gente está falando, isso tudo anteriormente
ao Covid, porque hoje é limitado o acesso, né, das pessoas à sala de parto, ao hospital, enfim. Mas eu vou falar por tudo que acontece, excluindo esse momento, que esse momento é um momento particular, tá? Então, vai aumentar a sensação de prazer dessa mulher, vai diminuir a ocorrência de depressão pós-parto, favorece o aleitamento materno e, principalmente, fortalece o vínculo entre o pai, a mãe e o bebê, né? Que é esse trinômio, pai, mãe e filho. E isso tudo eu falo também não só em relação aos moldes da família antiga, né, que era instituída antigamente, que seria pai, mãe e filho. Hoje a gente sabe que tem muito relação, a gente vê, cresceu muita relação afetiva, e graças a Deus que o preconceito vem diminuindo, né, na nossa unidade mesmo a gente atende, eu atendo pré-natal de mulher com mulher, recentemente eu tive até um pré-natal de uma mulher com sua parceira, que eles colocaram uma terceira pessoa na relação, e a mulher engravidou, e foi feito pré-natal, né, da gestante e a sua companheira. Tenho também pais que adotaram uma criança, inclusive deficiente, que também fazem acompanhamento dessa criança na puericultura. Então, assim, graças a Deus eu vejo que o preconceito vem diminuindo, né, as coisas não estão ficando mais engessadas da maneira que era, as coisas estão ficando mais amplas, as pessoas estão diminuindo o preconceito, e com isso as coisas vão avançando melhor. Aqui eu só listei alguns motivos porque que os homens, eles procuram menos do que as mulheres, né, a unidade de saúde, geralmente por medo de descobrir doença, né, eles falam que quanto mais a gente procura, mais a gente acha, mas na verdade não é procurar a doença, na verdade é prevenir a doença, né. Geralmente o homem não segue muito tratamento, eles não procuram serviço de saúde, não se alimentam adequadamente, acham que nunca vão adoecer, estão mais... e geralmente os homens estão mais suscetíveis, né, infecções, as ISTs, AIDS, eles não participam, não praticam atividade física regularmente, tá, e tudo isso a gente pode mudar esse cenário com orientação, né, orientação da equipe de saúde. Na nossa unidade a gente tem um Facebook, no Facebook a gente coloca toda a programação das atividades, de tudo, porque a pessoa às vezes não pode ir até a unidade, mas ela tem acesso. Hoje em dia todo mundo tem um celular, tem um Facebook, então pode ter acesso à programação, aos horários de atendimento, a tudo que é realizado na unidade, isso tudo colocado no Facebook da unidade, tá? Então o homem pode ter acesso, está trabalhando, mas ele sabe que tal dia vai ter um atendimento, um horário estendido, e ele pode participar. Aqui eu coloquei só para ilustrar um pouco a atividade que é feita com os alunos da nossa unidade, tá? Aqui é o Novembro Azul. Os nossos alunos participam ativamente de todas as atividades, eles dão palestras, orientam os homens, a importância dos exames a serem realizados, eles participam dos atendimentos comigo. Aqui, são visitas domiciliares que a gente realiza em pacientes, homens, mulheres, puérperas, pacientes que têm dificuldade de chegar até a unidade, como ex-cadeirante. E para finalizar a minha fala, como agosto é o agosto dourado, né, que é em relação ao aleitamento materno, aqui é uma foto de uma paciente minha, que passou em consulta comigo essa semana passada, e eu pedi para ela para tirar essa foto e para colocar na aula, porque eu achei, assim, foi super espontâneo, foi um momento bem bonito e eu acabei tirando a foto. Esse paciente é um paciente que acompanhava a esposa dele em todas as consultas de pré-natal, a esposa dele estava grávida de gêmeos, gemelar, foi uma gravidez super tranquila, os bebês nasceram de 9 meses a termo, sem intercorrência nenhuma, e a mulher dele trabalha registrada e ele não trabalha. Então, a mulher sai para trabalhar e ele fica em casa com os filhos. Tá? Então, isso para mostrar como que mudou o modelo de atendimento, mudou o modelo familiar mesmo, né? A gente vê que o homem fica em casa cuidando dos filhos e a mulher sai para trabalhar. E tá tudo bem, tudo ok. Esse homem chega na unidade com os 4 filhos, na verdade, que ele tem, que é atendido normal, ninguém acha estranho, não tem aquele preconceito, aquela visão, aquele olhar, não tem nada. É tudo da melhor maneira possível. Aqui é bibliografia e encerrei. Obrigada, doutora Helena. Agora eu vou passar a fala para a doutora Aline e
Eu acho que é só isso. A apresentação já foi feita, né? A doutora Aline, ela é advogada e eu a convidei para que ela pudesse nos passar um pouco sobre a questão jurídica, né? Do que envolvia a saúde do homem e a paternidade. E é isso, eu passo a fala para a doutora. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá um sinalzinho de positivo para mim. Estamos sim, estamos ouvindo. Obrigada pelo convite, Juliana, doutora Alex, pessoal da Liga que está acompanhando. Vocês fazem um trabalho que eu não conhecia, que estou bastante maravilhada. Fico contente de saber que tem gente que trabalha e estão preocupados com a saúde da família, que eu acho um programa incrível. Falar para a Giovana que se eu não fosse advogada, seria assistente social, viu, Giovana? É minha praia, assim, tá muito ligada. Fiquei muito contente com a fala da doutora Helena, aprendi muito, e dizer para quem está ouvindo aqui que eu não sou professora, sou advogada, mas eu gosto muito de conversar. É uma pena que tudo está acontecendo de modo virtual. Estou ansiosa para ouvir o Carlos, já fiquei sabendo da sua boa fama, viu, Carlos? E falar que tem umas amigas aí nos acompanhando, a Ana Clara, a Steph Gabriela e a Flávia Capucci. A Aline deve ser uma professora e ainda não se viu, né? Aí daqui a gente já se vê como professora. Obrigada, Carlos. Então, o que eu preparei para falar com vocês, para mim, é o que todo mundo já disse antes, né? Tanto a Giovana como a doutora, elas abordaram a questão do homem como um ser que pouco se cuida da saúde, mas como tudo é movimento e a construção social, as coisas estão mudando, né? E eu concordo com a doutora Helena sobre o quanto eles adoecem, né? E os números dizem isso. Tanto que o número de pensão por morte na Previdência Social é maior entre mulheres. Mulheres recebem mais pensão, porque os homens morrem mais, né? E eles estão, no último anuário, diz que os homens vivem 7,3 anos menos que as mulheres, né? Então, eles têm muita vulnerabilidade, sim. Mas essa complexidade toda, a gente precisa modificar, né? Promover ações que contribuam significativamente com a compreensão dessa singularidade que é a saúde do homem, né? E tudo que está em volta. Agora, com relação à paternidade, o mês de agosto, Dia dos Pais, voltado à paternidade, também agosto dourado, né? A gente não pode dividir, pôr cada um numa caixinha. A gente está todos somos um, né? Vamos dizer assim. É um movimento que tem que estar coordenado. Agora, para mim, tudo se reside à comunicação. Comunicação com afeto, como o Carlos escreveu com muito amor ali no chat, né? Mas isso é muito difícil a gente construir e mudar, porque historicamente essa paternidade ela foi construída num modelo de homem provedor, homem forte, e essas funções de homem se restringem trabalhar, trazer o alimento, e a mulher com os cuidados de filho, né? Filho, educação, alimentação. Então a mulher fica restrita aos deveres de cuidado. E o que deixa a gente assim alarmada é que quantos filhos não tem o pai na certidão, né? E a gente ficou assustado na época da Copa, que tinha vários meninos atletas na Copa, a maioria deles não tinha o pai, era a mãe como fazendo todos os papéis, né? Então a gente precisa modificar essa realidade. E o que eu tinha marcado aqui? Então, como eu não sou professora, gente, para mim é tudo uma novidade, ainda mais nesse modo virtual, tá? Como a gente disse que tem padrões definidos para homem, para mulher, e isso não é bom para uma sociedade, como que a gente vai ter esses rótulos, né, para dizer que a paternidade, ela é assim, maternidade é assim, filho não vem com manual, e como isso vai se dar para melhorar as relações entre esse grupo familiar, né? Então, as coisas se modificaram, concordo, está melhorando, de vez em quando vem um retrocesso, a gente vai, luta, briga, faz nota de repúdio, que é o que dá para fazer, não pode ir para a rua manifestar, né? Mas, assim, que as lutas feministas, ela trouxe essa questão da igualdade de gênero, de distribuição das tarefas domésticas, né? É o que a gente mais tem de preocupação, porque se a gente socializa essas tarefas domésticas, o homem participa mais da paternidade, ele, de fato, interage com esse mundo, né?
Agora, como podemos encontrar? São vários obstáculos da paternidade. Eu penso assim, quando o homem, antes de ser pai, ele é um homem, né? E não vem com... por exemplo, quero dizer o seguinte, o que é ser mulher? Ah, a mulher tem que ser assim, tem que ser assada, cheio de rótulos. O que é ser homem, né? O que é ser pai? É um desafio. Tem um estudo que eu estava dando uma lida ontem à noite que diz que os homens, a cada 10 homens, 7 homens não conversam entre si sobre os problemas dele, pessoal. Então, de novo, a comunicação é um problema, ele não se abre, né? Claro, tem outras, não é generalizando, de novo, a gente não pretende generalizar, mas assim, na grande maioria a gente vê que existe essa dificuldade de dividir essas angústias, né? E como a gente pode quebrar esses antigos costumes e ampliar a participação do pai na criação do filho, da filha. Tanto que é um tabu, assim, na verdade é pouco difundido que o homem solteiro pode adotar, né? O homem solteiro, ele pode adotar. Qual que é a restrição? Para todas as pessoas, adoções de até 16 anos de diferença, né? E ter a partir de 18 anos. Então, os números são pequeninos, mas existe a possibilidade de um homem adotar. Uma coisa que a gente sempre conversa quando está em rodas, assim, mesmo que virtual, é que o efeito pedagógico de que um homem, ele, quando adverte o outro, né? Isso pode gerar uma modificação de impacto na realidade, digamos assim. Aquele pai que participa, que foi no pré-natal, que construiu uma maternidade com a mulher, né, escolheu, ele participa. E quando ele chega num grupo e alguém fala assim, ninguém fala para esse pai, né, por que você deixou as crianças para ir no bar, para jogar futebol? Ninguém pergunta. Agora a mãe, quando vai tomar uma cerveja, fazer a unha, a primeira coisa que pergunta, com quem estão as crianças, né? E aí eles costumam fazer uma fala e a gente sempre reprime, que é, hoje eu tô de babá? Não, hoje você tá de pai. Então, eles precisam começar a desconstruir, eles mesmos falar para os outros, né? Sair dessa estatística de cada 10 são 7, eles falam sobre seus medos, seus dúvidas, seus sentimentos. E aí tem muito aquela historinha de, o pai é pau mandado da mãe, se ele tá dividindo as tarefas, ele é o pau mandado. E, assim, é horrível essa divisão de responsabilidade como uma coisa estática, né? Assim, cheia de padrões. Isso está incorreto, a gente precisa mudar. E eu concordo que o amor à construção é uma forma sólida, trazer conhecimento, como a doutora e a Giovana disse tão bem, sobre o que tem de disponibilidade na rede, né? O que tem na rede para atender esses homens, como eles podem construir junto, desde a gestação, né? O depois. E assim, eles internalizaram de fato que a participação desses pais na construção, na formação desses filhos impactam muito, né? Não sei se vocês lembram, foi muito tempo falado, acho que agora está na moda de novo, sobre inteligência emocional daquele Daniel Goleman, né? Ele tem um livro dele, eu li quando eu estava grávida, com 18 anos. Eu vou entender o que é essa inteligência emocional, o que isso quer dizer. E é o que me deixou assim, eu tirei xerox, deixava na porta da geladeira para ver se o pai da minha filha internalizava isso, porque todo mundo tem situações aqui de ausência ou de presença de pai, de situações que todo mundo já vivenciou pessoal, né? Mas a gente tem essa consciência de que é raro ter pais participativos. E aqueles que são, eles têm uma interferência na vida que é gigante. Então, o Daniel diz assim, que a falta de presença do pai, a figura masculina na vida da filha, ele pode proporcionar uma menina, né, que se envolve sexualmente precocemente, né, a vida sexual, ela inicia muito precoce. Ele diz também, eu escrevi tão pequenininho, gente, eu não estou enxergando mais como antes, e que isso traz meninas inseguras que se ativam com muita frequência a estados de violência. Então, ela está vivenciando uma situação de violência com seu parceiro, ou na própria ambiente de trabalho, e ela vai digamos assim, ela permite, porque essa falta de presença do pai, o estudo diz que impacta na vida das meninas e dos meninos, né? Então, a partir do momento que esse pai imaginar, na verdade, a partir do momento que esse pai entender que ele tem de fato determinantes na vida dessa criança, com muita informação, isso vai mudar, eu tenho certeza. Então, vamos passar para a questão
de judicializar, se uma família que se formou ou não se formou. Agora tem um outro ser, que é a criança, se eles não estão em harmonia, em algum momento eles precisam partir para o judicial, que aí entra o advogado, o juiz, o promotor, judicializar as relações familiares não é o ideal, a gente sempre busca o acordo. Quando chega aqui para mim, eu falo, nós precisamos chegar num acordo, porque o pai e mãe sabem o que é melhor para a criança. Se for para o juiz canetar, a gente sabe que vai ser duro e vai deixar boa parte descontente, né? Então, eu vou elencar bem resumidamente, e eu falo muito rápido, se vocês tiverem dúvida, vai escrevendo e a Ju interpele aqui para responder se surgir as dúvidas, de que existe direitos do pai, né, antes da gestação, inclusive, quer dizer, antes do nascimento, durante a gestação, e que é pouco difundido. É uma pena, porque ele poderia estar ali dividindo essas tarefas, né? Então, vamos lá. Eu elenquei assim, direitos do pai antes e depois do nascimento dos filhos. O pai tem direito a 3 dispensas do trabalho para acompanhar as consultas pré-natais. E é obrigatório o gozo de uma licença parental de 5 dias com o nascimento da criança. Igual a doutora falou desses gêmeos, né? No caso de gêmeos, isso é dobra, então são 10 dias úteis. E outra coisa que a gente fica, assim, desesperada, eu fico, né? Que é pequeno demais a licença paternidade. Tem alguns casos que aumenta para 20 dias, mas isso só se tiver previsão na convenção. Então, vamos supor, tem uma empresa, tem um trabalhador que a esposa deu à luz, e lá na convenção coletiva de trabalho prevê um tanto maior, digamos assim, 30, 20 dias. Mas depende de cada categoria profissional, então não é uma regra. A regra são 5 dias somente. Temos também o direito à licença para assistência ao filho. Então, se o filho tiver até 12 anos, ou uma deficiência, uma doença crônica, o pai ou a mãe tem direito a 30 dias durante o ano para levar essa criança ao médico, né, até 12 anos. E se o filho tiver maior de 18 anos, só há direito de subsídio se estiver na mesma casa. Então, assim, existe peculiaridade nessa situação, que é o caso concreto. Então, existe peculiaridades. Crianças, né, adolescentes maiores de 18 anos que convivem, o pai pode ter uma flexibilidade ali, mas isso também depende de cada empresa, né. A licença parental. O que é essa licença parental? E gozar pai por impossibilidade da mãe. Quando existe uma impossibilidade da mãe, ou por falecimento, ou por doença, ou depressão pós-parto, existe a licença do pai, né? Mas assim, eu nunca vi, gente, de verdade. Se alguém já viu, me fala. Eu nunca vi. Nós temos a lei do acompanhante, que a doutora disse, que é uma lei de 2005, que permite a mãe ter o acompanhante. Geralmente é o parceiro, mas a mãe pode elencar uma outra pessoa, né, de acordo com o plano de parto. E o pai precisa ter essa informação, que muitas vezes passa batido e é um compromisso nosso, de todo mundo que conhece essa lei do acompanhante, de difundir isso, né? Tá certo que com a pandemia a gente teve várias excepcionalidades, mas assim, tudo questionável, né? Eu vi uma situação de um parto que não deixou entrar doula, o acompanhante, então, só por 1 hora, não podia. Mas aí, nessa mesma unidade hospitalar particular, fizeram live, tiraram foto de um outro nascimento que parecia um evento, assim, sabe? Então, não tem muito critério, pelo menos na nossa cidade, eu fico bem preocupada. Direitos do pai, então, na hipótese de não haver o convívio, né, de rompimento do matrimônio, da união estável, e essa criança vai ter que ser regulamentada a guarda. O que é isso? Ambos os pais podem ter a guarda, né? A guarda no Brasil, ela é a compartilhada, a regra. O que é a guarda compartilhada? A guarda fica para um, só que é tudo compartilhado as decisões, elas são decididas em comum acordo. E tem a guarda unilateral, que a mãe ou o pai tem a guarda exclusiva e o pai ou a mãe um pouco interfere nessa guarda, né? Então a guarda compartilhada é a regra. Ela se torna mais viável porque eles, no comum acordo, podem deliberar daquilo que é mais importante para o filho, né? E são várias frentes positivas. Estabelece, uma delas é o tempo de convívio com o filho, que vai ser mais equilibrado. Então, há uma divisão dessa criação. Pai e mãe podem ficar mais tempo com o filho
E quando eles têm isso em comum acordo, eles deliberam numa boa. Agora, quando não tem, o juiz vai lá e caneta. E aí fixa de acordo com ele, o que ele entende que é de melhor interesse para a criança, né? Então, aquele que tem a guarda, o outro paga a pensão, quando não tem um acordo. Porque se tem um acordo, eles definem entre eles que isso poderia ser menor, se fica mais tempo com o pai, ele paga menos pensão, então isso tudo é deliberado em comum acordo. Se for para a justiça, geralmente é porque não tem acordo, aí fica 30% ou 20%, sempre levando em conta o binômio necessidade e possibilidade. Necessidade de quem se alimenta e possibilidade daquele que pode pagar. Então, lembrando que a obrigação são de ambos, pai e mãe, de criação, porque talvez existia uma construção errônea de que a mãe fica com a guarda sempre e o pai tem que pagar a pensão. Isso gerava revolta dos pais quando eles não tinham harmonia do pai. Existe até a possibilidade de ação de exigir contas. O que é isso? O pai paga a pensão para a criança, a pensão é para a criança, não é para a mãe, e ele imagina que ela esteja gastando com outras coisas, ele tem uma ação de prestação de contas contra essa mãe que vai ter que prestar contas. Existe também, mas é raro de acontecer, porque dá trabalho, e aí eles vão ver que quanto custa criar uma criança, né? E é muito mais custoso aquele que cria do que aquele que paga a pensão. Custoso que eu digo financeiramente. E é óbvio que a criação, ela, né, dispensa, assim, maiores observações, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas é prazeroso. Temos também, então a pensão ela vai ser fixada levando em conta isso, pai, possibilidade de pagar, necessidade desse que se alimenta, e os direitos à visita. O que é o direito à visita? Aquele que tem a guarda, tanto unilateral como compartilhada, o outro tem direito de visita. Geralmente leva em conta a idade da criança, se esse pai ou essa mãe mora perto, mora longe, e isso é definido geralmente assim, pega a cada 15 dias, quando não tem acordo. Porque quando tem acordo, o juiz homologa ou deixa livre. Agora, se não tem acordo, geralmente eles fixam a cada 15 dias, para passar finais de semana alternados, metade das férias com um, metade das férias com outro. Natal e Ano Novo revezam um dia num, no outro ano com outro. E também com relação às homenagens, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, com os respectivos homenageados. Então, isso quando não tem um acordo, porque pode ser visitação livre, pega na escola, isso tudo quando tem harmonia, né? Quando não tem harmonia, que o pau quebra, que a gente já viu muito em novela, que o pessoal tira sarro, eu acho engraçado, eu não acho nada engraçado, ocorre a alienação parental. O que é essa alienação parental? Ela foi disciplinado na lei em 2010. O que ele consegue? Eu vou falar eu vou dizer o sentido da alienação parental. Considera-se o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tenha autoridade sobre a criança, né? Não sei se o pessoal acompanhou, quem está ouvindo a gente, que teve bastante embate recentemente de que um dispositivo da lei que veio para proteger a criança daquelas inflamações que pai ou mãe ou avós praticavam, que é uma proteção, começou a ser usada com outro viés, que é de ataque, de vingança. Então, promoviam-se ações de família, para dizer que aquele pai estava praticando, ou aquela mãe, no fundo, ia apurar, não era nada disso. Então, você judicializa relações de afeto, que já não tem mais afeto, torna desafeto, e quem sai prejudicado é a criança, né? Além da alienação parental, também surge uma figura nova, que é o abandono afetivo. O que é isso? A gente sempre imagina que é o pai, né, que não visita, que não participa desse crescimento, ele abandona afetivamente. O que é esse abandono afetivo? Consiste na omissão de cuidado da criança, da educação, da companhia, assistência moral, psíquica, social, do pai ou da mãe, a criança ou adolescente, né? Geralmente, quando esses rompimentos de laços de matrimônio, união estável, gera muito conflito e distanciamento. E é difícil mudar, né? Existem advogados que eles têm no escritório um setor de coaching, escritório de grandes bancas, né? Que eles ajudam a gerir esses conflitos, para amenizar.
E quando isso não acontece, não tem psicólogo junto, não tem uma terapia, a pessoa está daquele jeito que não permite diálogo, e eles, geralmente o homem rompe mesmo, sai, deixa de visitar, ou tem aquela situação da a mulher, a mãe que cria, que tem mais tempo com a criança, quando o pai atrasa 5 minutinhos, ela costuma falar, né, isso é alienação parental, seu pai não vem, esqueceu, tá atrasado, por que será? Não gosta de você? Então tem essas frases, tudo isso também acaba causando um distanciamento desse homem, que ele prefere, inconsciente ou inconscientemente, ele prefere evitar esse transtorno e vai deixando de ver a criança. Apesar disso, de toda essa complexidade, isso pode gerar uma indenização. E é bem comum, inclusive, tá tendo, como nós estamos em tempos de rede social, WhatsApp, isso é prova, né, digamos assim, no Dia dos Pais surgiu bastante memes, né, de que o menino falava, pai, você vai me pegar hoje? O pai falou, não, vou sair. Teve uns memes nesse sentido. Então, é possível fazer formações de prova para dizer o quê? Que aquele pai abandonou aquela mãe, né, tem que sempre lembrar que pode ser do outro lado. E isso gera dano, e gera indenização, e dependendo da situação, se poderá até tirar esse pai da filiação, né? Ainda bem que a Giovana disse, eu esqueci de abordar sobre a paternidade socioafetiva, que é possível, é comum, está sendo muito difundida de ter 2 pais no mesmo registro, isso é um barato, porque existem várias situações, né, pais se separam e depois vem o padrasto e cria, então pode constar os 2, né? Deixa eu ver se não ficou nada para trás. Eu falei da adoção, né, que é possível, para homens solteiros, casais LGBT, QI+, e acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, e desculpa se eu falo muito rápido, talvez cortou o áudio em algum momento, vocês podem perguntar, tá? Obrigada, pessoal. Muito obrigada, doutora Aline, sua fala foi excelente. Eu tenho certeza que, principalmente para nós da área da saúde, a gente sente um pouco de dificuldade em relação a essas questões jurídicas, né, burocráticas, mas eu tenho certeza que acrescentou muito no nosso conhecimento. Agora eu vou passar a fala para o Carlos Silvan, tá? E só gostaria de pedir para que todos os participantes eles preenchessem o link que acabou de ser enviado aqui no chat para concorrer ao livro que o Carlos Silvan disponibilizou para a nossa liga para o segundo sorteio, tá? Mais uma vez, muito obrigada e eu passo a fala para o Carlos. Boa noite, pessoal. Eu queria muito agradecer a Juliane pelo contato e também a professora Isabel Velasco, lá da UFSB, que me indicou para a Juliane. Eu fico muito honrado em estar com vocês. A maioria dos encontros que eu tenho participado sobre homens, eles parecem com esse aqui, são muitas mulheres discutindo a temática. Aqui eu contei uns 4, 5 homens, somos um bom número, né? Assim, começamos assim, mas é um tema bastante desafiador, sempre. Então, eu sou um antropólogo, a Juliana ficou o tempo todo assim, pedindo meu currículo. Eu sou um antropólogo de formação, ou seja, na academia eu estudei antropologia e eu sou pesquisador da área de gênero e de raça. Então, essas 2 categorias, para mim, são muito importantes na sociedade contemporânea, enfim, eu não consigo. Eu sou negro, né? Tenho uma sexualidade de uma consciência bastante plena e ampliada. Eu tenho um filho, uma filha nutricionista, assim, valente, feminista, antirracista. Tenho um filho também feminista, antirracista. Então, ajudei a criá-los desde sempre, assumi a responsabilidade logo cedo, quando eles nasceram, e depois a mãe morreu, eu cuidei deles com uma pessoa que nos ajudou até eles ficarem um pouco maior, e hoje eles estão só. Então, eu vou falar desse lugar
de profissional de saúde, porque eu sou um antropólogo da saúde, eu sou um sanitarista. Então, sempre trabalhei com educação no campo da saúde, pesquisa também. E queria dizer para a Aline que você pode se considerar uma educadora, Aline, assim, aprendi muito com você, viu? Então, é isso. Então, a minha fala vai ser uma fala sobre construção social de gênero, da masculinidade. Vou discutir um pouco saúde, eu vou para a paternidade, dialogando basicamente pelo pensamento dialético e feminista, né? Assim, não gosto de me considerar um homem feminista, diz que eu me considero um homem que me oriente pelo pensamento feminista, pelo pensamento antirracista, essas coisas todas, né? Antimachistas, antissexistas, anti-homofóbicos, enfim, anti-xenofóbicos, enfim, tal. Eu lidero um grupo de trabalho com homens, né, um grupo de pesquisa, ação e comunicação com homens, chamado Universos Masculinos, eu e vários homens de todas as matizes, né, porque quando a gente fala de homem, assim, a gente tem logo a ideia de que é um homem geralmente heteronormativo, ele geralmente só namora ou deseja mulheres, geralmente eles constroem um lugar de ser o provedor, e enfim, tem muitas coisas por debaixo da ponte, né? A gente sabe que nem todos os homens casados com as mulheres, bem casados, namoram só com essas mulheres, só namoram com mulheres. A gente sabe que muitos homens que se mostram valentões com as suas mulheres necessariamente não são valentes com os seus chefes, enfim. Tudo isso são construções sociais de gênero. Então, assim, a minha fala não é uma fala que culpabiliza os homens, nem coloca proteções sobre as mulheres, mas construindo uma reflexão crítica sobre a construção social dessa masculinidade hegemônica, como vocês bem colocaram, patriarcal, né, machista, sexista, tudo isso ensinado. Mas não ensinaram só os homens, ensinaram só as mulheres. Mas acerca da história das mulheres, eu acho que é com as mulheres. Eu nunca converso sobre a história das mulheres, porque é uma história delas, do lugar de fala delas, enfim, tal. Quando a Aline começou a conversar comigo, a primeira ideia que me veio à cabeça é essa que a Aline conversou um pouco, que é assim, de que homem estamos falando? Porque são vários matizes, são vários tipos de homens, são vários tipos de masculinidade, e geralmente a gente fala uma masculinidade hegemônica, a gente quase não fala das masculinidades não hegemônicas, aquelas dos homens que não são hegemônicos, né? Eu fico pensando nisso, às vezes eu converso com os meus alunos sobre isso, assim, de que masculinidades estamos falando para falar de saúde dos homens. Por exemplo, se você analisar todos os tratados de saúde, geralmente os homens vistos tanto nos portfólios de atendimento, como nas políticas, a gente ainda tem dificuldade de trazer os homens não hegemônicos para dentro. Os homens não hegemônicos, geralmente é assim. Por exemplo, a maior preocupação dos homens e dos profissionais de saúde, eu estou falando daquilo que é hegemônico, então não estou dizendo que tem excepcionalidade. Então, eu fiquei até muito feliz com a fala da médica e da ciência social sobre essas outras construções que são não hegemônicas. Mas, assim, a hegemonia é que cuida basicamente da saúde sexual e reprodutiva dos homens. Ou cuida da saúde do ponto de vista do homem precisa estar saudável para ele está, do ponto de vista laboral, ou seja, do ponto de vista do trabalho, seguir produzindo para o sistema que hegemonicamente é capitalista e que hegemonicamente é machista, que hegemonicamente digamos assim, patriarcal. Eu nunca entro assim muito na culpabilização dos homens, porque eles foram coisas ensinadas, foram coisas aprendidas, socializadas. Então eu concordo com a Aline, com a médica que me antecedeu e também a Giovana, eu acho, assistente social, que a gente precisa fazer um movimento contrário. E o movimento contrário precisa ser desde pequenos, desde os pequeninos, né, os homens pequeninos e as mulheres pequeninas. Por exemplo, como eu me encontrei com o feminismo um pouco cedo na minha vida, e lá em casa, assim, a galera foram criadas assim, não foram criadas para casar, poderiam namorar com quem desejasse, homens, mulheres, o importante era que tivessem prazer e gozo, né, alegria e felicidade. Profissão também escolheram as coisas que eles queriam,
tanto que alguns estudaram 2 vezes para encontrar o que queria, porque também não é fácil a gente encontrar a profissão logo de cara, assim, né? Muitos de nós fomos por causa dos pais da gente, né? Tanto que a minha família queria que eu estudasse advocacia, eu queria estudar antropologia. Foi muito ruim para mim, eu sofri um bocado porque isso não dava dinheiro, era uma coisa assim, meio que ninguém conhecia na família, foi bem difícil, foi meio violento. E os meninos também foram orientados a ter uma religião que quisessem. Então, uma vez, depois que eles ficaram adolescentes, uma vez o cara reclamou muito comigo numa mesa de jantar, num restaurante, que era assim, que os amigos deles todos eram muito diferentes deles e que eram muito chato, e isso porque eu criei eles completamente assim, fora da caixinha, eles não se localizavam muito junto com os colegas, porque os colegas todos sabiam qual é a profissão que ia ser, a orientação sexual que ia ter, a religião que ia ter, e eles não tinham nada de orientação nesse sentido. Foi sofrido para eles também, mas hoje eles, grandes, já acham que isso foi melhor, foi mais adequado para eles. Então, quando a gente está falando desse homem, a gente está falando de um homem que não consegue, às vezes, escolher a cueca que vai vestir para ir para a festa. Esse homem hegemônico. Esse mesmo homem que é valente com as mulheres, que às vezes as violenta, porque ele também não aprendeu a dialogar, mas é também porque, como as mulheres têm o seu órgão reprodutivo e o seu símbolo de feminilidade, né, no seu corpo, como um todo, mas especialmente a sua experiência de produção, de construção de uma outra vida está para dentro e o homem está para fora, foi ensinado que isso tem mais valia. Ou seja, para ser homem só basta ter um pênis nessa construção hegemônica, né? E as mulheres passaram então a ter um lugar menor, e isso é a Rosemarie Murari, uma feminista, né, filósofa que já faleceu, ela diz isso junto com Leonardo Boff, né, no seu livro Masculino e Feminino, que eu recomendo, é um livro suave de ler, gostoso, uma linguagem muito linda e, assim, gosto sempre, é um livro que eu me oriento muito. E também me oriento muito com Mulheres que Correm com os Lobos, porque eu acho que é um livro para mulheres e homens ler juntos e conversar sobre essas coisas. Então, partindo desse princípio, que é esse modelagem de homem, a modelagem de saúde segue a mesma lógica. O modelo de saúde é falocêntrico, o modelo de saúde é machista, o modelo de saúde é claramente, hegemonicamente patriarcal. É tanto que, hegemonicamente, a força de trabalho da saúde é feminina, mas a força de comando na saúde não é das mulheres, do ponto de vista das lideranças, das grandes lideranças. No Brasil, não lembro de mulheres no Ministério da Saúde nos últimos anos. No meu estado, que é Pernambuco, apesar de ter morado fora durante muito tempo, lembro só de uma mulher que não passou 6 meses, né? Então, a gente não conhece o lugar de comando da saúde, mulheres, pouquíssimas. Então, a gente está falando que a saúde, eu estou dizendo que a saúde ela precisa ser estudada para reconhecer que ela é um lugar do comando dos homens. Então, isso é um grande desafio para nós pensarmos a saúde, que, como a médica já falou anteriormente, a professora Helena, eu acho, a saúde ela foi pensada basicamente para as mulheres e não para os homens. Na universidade, só recentemente que passamos a discutir saúde dos homens. Até então, a gente quase não discutia. Ainda é um assunto não hegemônico nas universidades. A gente não tem de forma hegemônica, às vezes é uma disciplina optativa, é um seminário, não tem algo muito potente. Então, a gente também, os profissionais de saúde, não aprendem a lidar com a saúde dos homens, a gente não aprende uma abordagem adequada, uma linguagem. Por quê? Os homens nunca se sentiram lá. Eu gostei muito da experiência contada, que a médica terminou a sua explanação, porque eu acho que isso está adequado. Isto que vocês estão fazendo aí está adequado. Isto é uma excepcionalidade. No geral, não é assim. Então, os homens também não sabem chegar na unidade de saúde, porque é o lugar das mulheres. Foi assim que fomos ensinados, lá no lugar das mulheres, né?
Como eu sou pai de órfãos, eu sempre lidar com tudo. E conversar com a minha filha era muito, muito puxado, porque a gente tinha que conversar coisas de universos que eu conhecia de um outro lugar. Eu conheci alguns outros corpos femininos, eu tenho uma alma que dialoga muito tranquila com o feminino e o masculino, mas assim, era puxado porque a gente não aprendia isso direito, assim, o corpo das mulheres com quem a gente namora, o trans ou das amigas é muito diferente dos corpos das nossas filhas por causa da representação social simbólica, então a gente, é difícil. Então eu fico pensando que quando a gente vai discutir a saúde do homem, a gente precisa ver a concepção de saúde também. Porque se a saúde que a gente estiver falando não for uma saúde do ponto de vista integral, universal, que garanta a revisão dos jeitos de saúde, as unidades de saúde como tempo, ou tem que ter agenda aberta, funcionar nos horários que os homens possam acessar, porque eles trabalham o dia todo, como vocês colocaram, as mulheres também trabalham. Ela trabalha, inclusive, 3 turnos, mas ninguém diz isso, né? Só diz que os homens trabalham. Então, essas reflexões têm que ser feitas junto com os homens, né, sobre isso. Às vezes, aqui em casa, a gente conversa muito sobre isso. O homem não ajuda em casa, o homem tem que se responsabilizar pela casa. O homem come, dorme, acorda, usa roupa, usa banheiro, né? Assiste TV, então se desarrume o sofá, arrume o sofá. Se estudou lá na biblioteca e deixou o livro bagunçado, ninguém tem obrigação nenhuma de arrumar para você. Então, essa é uma lógica meio tensa também, para a gente estar discutindo esse modelo. Quando a gente vai para a paternidade, a gente vai precisar dessa mesma lógica. Por quê? Porque se na saúde, e vocês disseram bem, eu não vou me repetir, de todas as doenças entre mulheres e homens, morrem mais homens de todas as doenças que atingem homens e mulheres. Se o homem é pobre, morre então mais homens pobres que homens ricos. Se o homem é preto, morre mais homens negros do que homens brancos. Se é homem jovem de periferia, ele morre mais cedo do que homens brancos que não moram em periferia. Então, a gente precisa ir afunilando esses recortes para análise, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai tratar os homens. Mas não são os homens, são os homens e as suas múltiplas facetas, as suas múltiplas representações sociais, as suas múltiplas, vocês dizendo que o homem tem medo. O homem tem medo porque também o homem foi ensinado que não pode sentir dor, que ele é mais fraco para sentir dor que as mulheres. Isso foram coisas ensinadas. Olha, se as mulheres sentem dores, mesmo que alguma forma do seu corpo e da sua experiência sendo construída para isso, mas a dor é uma coisa dos humanos. Por exemplo, na saúde, que eu mais debato é a gente discutir saúde mental. É um assunto que quase a gente esquece nos homens. Aí a gente não discute depressão, quando vai discutir, os homens já estão claramente em situações muito finais, por isso que a taxa de suicídio é muito maior. Os homens não vão à unidade de saúde com frequência, como vocês bem apontaram, mas, por outro lado, as unidades de UTI, as unidades de internação é muito cheia de homens, mais do que mulheres. Eu concordo muito com quem me antecedeu, que o movimento feminista e a luta das mulheres por direito à saúde, direito ao trabalho, direito à escola, todos esses direitos que as mulheres lutaram, e que os homens não foram solidários o tempo todo, agora, recentemente, começam a ser. Então, esse legado das mulheres, né, não é nosso. Lógico, recentemente, a gente também teve, as mulheres começaram também se fortalecer em seus movimentos, mas não tem movimento. Os movimentos masculinistas, quando eles começaram a existir, basicamente era para defender a primazia dos homens. Então, e quando começou outros movimentos, os homens também não queriam, e até hoje não querem, porque discutir masculinidade é coisa de quem não tem o que fazer, é coisa de homem que namora com outro homem, é uma confusão enorme. Então, os homens também não se aproximam muito, porque o maior medo dos homens é, de fato, se aproximar e compreender o universo feminino. A gente foi ensinado a ter medo disso, a ter medo das mulheres, a ter medo desse universo. Né? Assim, a gente pode
tem um conjunto de experiências com ela, mas quando a gente começa a se aproximar muito disso, né, fica um desafio grande. Com a paternidade é a mesma coisa. A gente não foi ensinado a cuidar. As mulheres, tanto por causa da sua condição de maternar desde antes, eu estou falando desde antes o desejo de querer parir, né? Algumas mulheres também não desejam parir, a gente precisa garantir esse direito de mulheres que não querem parir, de mulheres que não querem um homem como companheiro afetivo sexual, querem uma outra mulher. E também para os homens, a mesma coisa. O fato é que as mulheres, por alguma forma, inclusive por causa do sistema capitalista e patriarcal, foram ensinadas ou foram levadas a cuidado. O homem não. A gente não foi ensinado, muito menos com o cuidado da saúde, como vocês já falaram. Então a gente não sabe cuidar. E a gente não foi ensinado a cuidar dos filhos. Eu sempre digo, deveria ter escola para ser homem, escola para ser pai, escola, sabe, para ser amante. A gente tem essa dificuldade enorme. Se a gente vive numa experiência de saúde sexual e reprodutiva e para produzir afetos e processos de desejo e gozos, e do ponto de vista biológico, a gente não foi ensinado, as mulheres demoram muito mais tempo para aquecer, mas também demoram muito mais tempo para esfriar, né, nos seus afetos e nos seus desejos, na sua força, né, na sua força sexual. Os homens é o contrário, tudo é muito mais rápido, então a gente não aprendeu o contrário, então a gente também não é assim como dizem que a gente é bom de cama, necessariamente, porque somos homens, isso é outra fantasia, porque a gente não aprendeu. Eu sempre digo a todas as pessoas, eu tenho um consultório, não é com homens, eu atendo homens como psicoterapeuta, eu sempre digo, você precisa estudar outras coisas, praticar outros exercícios antes de ir para a cama, porque a gente também tem maior número de ejaculação precoce, a gente tem dificuldade enorme se a gente não conseguir ter uma saúde sexual reprodutiva e conseguir ser uma pessoa que não produz fertilidade, é um problema sério, geralmente as mulheres assumem essa conta às vezes. Vocês sabem o que eu estou falando, é verdade. Então, são problemas. Como é que a gente aprende a ser um pai digno, decente, amoroso, cuidadoso, se esse é o lugar das mulheres? Os homens não querem, porque não foram ensinados para isso. Agora, a gente tem que desconstruir isso. Eu não estou defendendo que está ensinado e está legal, não. Eu estou dizendo que foi ensinado e isso não é legal. Isso não é legal para a felicidade dos homens e das mulheres, isso não é felicidade, não é legal para a felicidade dos pais e dos filhos, isso não é legal, os homens não conseguem, já notaram, né, hegemonicamente, eu estava lendo um artigo de um colega do Rio Grande do Norte, e aí ele estava colocando assim, e vocês disseram assim, que como os homens não aprenderam a conversar com seus filhos, quando o assunto é sério, quem vai conversar são as mulheres. Quando o assunto é complexo, quando a menina engravida, numa situação não planejada, geralmente na família hegemônica, quem é responsabilidade, primeiro isso é considerado um erro, e não uma gravidez não planejada. Na minha compreensão, a responsabilidade precisa ser dividida, mas hegemonicamente as mães são responsabilizadas, porque a menina engravidou antes do que a família imaginava como precisa ser. A vida é bem assim, mecânica. Então, a gente precisa voltar a discutir o modelo de civilidade que a gente tem e precisa a gente voltar a discutir o modelo de humanidade, porque esse jeito de ser homem é um jeito desumano. Né? Homem que mata em nome do amor, o que não é uma retórica tão incomum. Né? E a gente vê agora Recife atender por ordem judicial um homem, inclusive, diretor da unidade. Eu tenho muitos amigos nessa maternidade, uma maternidade pública, da Universidade Pública Estadual, fez a cirurgia para a coisa do aborto da menina que veio do Espírito Santo por ordem judicial. Assim, os fundamentalistas estavam todos chamando a menina de 10 anos, que foi estuprada desde os 6 anos, violentada pelo tio. A menina, então, era culpada e ela era uma assassina porque ela estava fazendo aborto e ninguém daqueles pastores, presbíteros, missionários versavam nada sobre a situação
da dominação masculina. Então, tanto em Bourdieu, em Foucault, a gente vai encontrar possibilidades de reflexão aqui, que a gente está fazendo aqui hoje, como vocês bem trouxeram, né? Então, eu acho importante a gente voltar a fazer coisas, essas que vocês estão colocando. Eu acho que a gente precisa fazer isso em maior número de processos comunicacionais para masculinidades não tóxicas, né? Mas precisam fortalecer homens para terem, assim, a possibilidade de, ao viver uma experiência saudável, consciente, decente e digna, não violentar as mulheres, né? Assumir as suas responsabilidades com os seus filhos. Por outro lado, a gente precisa desenvolver processos educativos para homens e mulheres. Eu gosto muito de trabalhar processo educativo com os homens separados, com as mulheres, depois junto todo mundo. Eu gosto de seminários assim. E gosto também da possibilidade da gente mobilizar os homens para outras masculinidades possíveis. Tá? Então, eu vou encerrando por aqui, porque eu acho que já ultrapassei meu tempo, eu devo estar perto. A Aline me falou que era mais ou menos meia hora. Eu, assim como a Aline, eu falo um pouco também rápido. Meu sotaque é meio choroso, porque eu sou nordestino, graças. Não tenho nada contra ninguém, mas eu gosto de nordestino, gente. Eu estou falando aqui no sítio, no sertão pernambucano. A internet é uma coisa boa, né? Se a gente souber usar legal como a gente está usando aqui hoje, é muito bacana. E eu termino dizendo isso. Eu passei para a Juliane um livro que a gente escreveu, resultado de uma pesquisa, para que ela pudesse sortear com vocês. É um tema que eu sou sempre aberto e procurando sempre parcerias para fazer. Não me entristeço com a presença de uns 5 homens aqui, não sei quantas mulheres, gosto, acho legal, acho feliz pelos homens e pelas mulheres. Queria agradecer a vocês pela atenção, a Aline, pela possibilidade de fazer a fala, e a gente segue conversando, me coloco completamente disponível e solidário com as lutas das mulheres, especialmente a luta pela sua expressão de sexualidade plena, de maternidade ou não, de mundo do trabalho. Assim, sempre eu acho que a gente precisa ser comprometido com a luta das mulheres e não precisa ser mulher para isso. E tem uma tarefa que é dos homens, que é de revisitar-se, e isso deve ser a tarefa nossa. Revisitar-se e construir outra masculinidade que seja amorosa, sensível, aberta ao diálogo, que a gente aprenda a amar, amar-se, amar outras pessoas, né? Que a gente não reproduza nada que seja machista, homofóbico, LGBTfóbico, xenofóbico, que a gente não se curve diante do fascismo, do nazismo, do fundamentalismo, que a gente defenda a democracia, que a gente defenda a soberania do Brasil, porque o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. É isso. Gratidão. Muito bom poder falar com vocês. Muito obrigada, viu, Carlos, pela fala, foi excelente, né? Eu acho que é uma forma diferente de ver o tema, né? Um olhar diferente sobre o tema, para a gente tentar sair só daquela questão de saúde, só da política nacional, da saúde do homem, mas também conseguir olhar como um todo, né? Então, assim, foi por isso que nós tentamos trazer, né, vários profissionais para que o nosso olhar ficasse mais amplo, né? Eu acho que nós atendemos às expectativas, né? Não só a minha, que foi quando eu pensei no tema e também quando montei, convidei os palestrantes, eu tinha uma expectativa muito grande, já justamente por ser algo tão pouco discutido nas universidades, como foi falado anteriormente. Então, assim,
acho que foi muito bom para todos nós. Eu estou muito grata, né, não só pela oportunidade, né, juntamente com a Liga, de estar promovendo este evento, mas também pela aprendizagem, né, que hoje foi bastante importante para todos nós. Agora nós teremos o sorteio dos livros. A doutora Aline, ela acabou de me enviar aqui, falando que sorteou. Eu peço que, assim que ela puder, ela nos transmita o nome da pessoa que foi privilegiada, né, com o livro do Leandro Carnal, porque é sempre um privilégio, né, ler o Leandro Carnal. E eu gostaria de passar a fala agora, se o nosso preceptor quiser falar alguma coisa, agradecer, nem que não abra a câmera, e vou sortear também, enquanto isso, o livro que o senhor nos disponibilizou, tá? Então, assim, mais uma vez... Por favor, me chame de você, pode me chamar de você, é tranquilo. Tá certo. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada a todos os que estão aqui presentes, que, né, não só os ligantes, mas também as outras pessoas que se interessaram pelo tema e deixaram este tempo, né, para que fosse assistir a nossa live. E também gostaria de parabenizar e agradecer imensamente pela participação de vocês, palestrantes, que sem vocês também nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, assim, meu muito obrigada. Particularmente foi um pouco difícil encontrar palestrantes, né? Justamente por ser um tema tão desafiador, mas a nossa liga, ela, esse ano, né, com essa diretoria, nós estamos tentando trazer justamente temas que são um pouco trabalhados nos muros, entre os muros da universidade, mas que estão presentes nas diretrizes curriculares do MEC, né, de 2014, e que precisam ser abordados de uma forma ou outra na formação do acadêmico, não só o acadêmico médico, mas também todos os profissionais da área da saúde. Então, mais uma vez, meu muito obrigada, e eu vou passar a fala para a doutora Aline. Pessoal, eu consegui fazer o sorteio, deu certo, eu tenho dificuldade, mas eu quero compartilhar aqui no apresentar agora, eu vou fazer isso agora para vocês verem em tempo real. Eu já sei quem ganhou, mas só um minutinho que eu vou colocar aqui no apresentar. Eu mandei para você, Ju, não sei se você consegue compartilhar mais rápido que eu, o videozinho do sorteio. Meu computador está super lerdo. Até abrir o vídeo. Ele é bem pequenininho, deu 7 segundos. Conseguiu compartilhar? Eu consigo agora, eu acho. Então, acho que eu não consegui, não. Eu até passei aqui, achei que tinha compartilhado, mas eu acho que não foi, não. Se você liberar, eu consigo compartilhar. Mas já está liberado, não? Tô falando que eu não consigo dispensar. Bom, então compartilha o print que eu te enviei, que tá o nome da sorteada.
Pronto? Está compartilhando? Não. Então, não Eu vou mostrar aqui, então. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se dá certo, ó. Dá pra ver? Dá. Conseguiram identificar aí? Então, a nossa ganhadora foi Amanda dos Reis. Amanda P. dos Reis. Tá? Eu gostaria que a ganhadora deste exemplar ela se manifestasse no chat, para a gente ter certeza que ela está presente e para depois entrarmos em contato. Ela não está, doutora, então vamos ter que sortear novamente. Vamos sortear de novo. Porque foi nós só podemos entregar o prêmio, claro, né, para quem esteja presente, que ficou até o final. Vou fazer de novo, então. Eu vou colocar aqui. Rapidinho a gente faz. Tomara que seja alguém que esteja aí para a gente passar para frente. Vou filmar. Eu não consigo compartilhar. Acho que vai ficar contente, porque eu sei que ela está aí. Vamos lá. Cadê? Vou colocar aqui para vocês. Deu para ver? Não. É a Raquel Feitosa. Ah, que ótimo, então. Parabéns, Raquel, né? Tenho certeza que será uma ótima leitura. Obrigada. E aí, eu vou colocar o meu telefone aqui. Eu não sei como vai fazer a doutora Aline.